Bom dia, sétimo ano A. Vamos trabalhar o capítulo 2 do livro, Características do Território Brasileiro. Aqui a gente vai ver, vamos abordar o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação do Brasil, né? Com base nos estudos de características, a gente vai buscar entender, então, os aspectos sociais e econômicos decorrentes da influência da natureza no desenvolvimento dos modos de vida da sociedade. Bom, vamos então. O Brasil, ao longo do tempo geológico, né, o seu território sofreu mudanças climáticas, né, de períodos glaciais e interglaciais que foram desgastando o relevo, né, desgastando o relevo por processos erosivos. Então, chuva, gelo, vento, né, resultando nisso aí um relevo que apresenta baixas e médias altitudes, né, que são inferiores a 1.000 metros. Aqui vocês vão ver aqui o relevo do Brasil. Vou mudar aqui. Bom, o que a gente pode observar aqui? Não é o relevo, né? Que é um Brasil físico em altitudes. A gente vai observar que a altitude é diferente de altura, tá? Essa altitude que eu tô falando aqui é em relação ao oceano, né? Então, a gente vai ter até 1.200 metros de altitude, de 0 a 1.200 metros. Nas partes mais escuras são as partes mais elevadas, né, em altitude, tá? Ok? Então, todo essa lado aqui leste do território brasileiro. E as partes mais claras variando aí de 100 a 200, certo? As laranjadas aí em média, né? São altitudes medianas. Aqui, que é o nosso local, né? Bahia. Aqui a gente não tem muitas elevações, principalmente que nós estamos próximos ao oceano. O que mais que a gente pode observar nesse mapa aqui também? É que grande parte da porção leste do país aqui, ó, grande parte dos rios, essas partes aqui, ó, são os rios, tá? Se desembocam no Oceano Atlântico, né? E normalmente eles têm sua cabeceira localizada em áreas mais elevadas, por exemplo, o Rio São Francisco, né, que nasce em Minas, desemboca aqui. Bom, então, localizado no Sudeste brasileiro, ok? E no estado do Amazonas, por exemplo, a gente vai ver que tem altitudes muito baixinhas, né? Apresenta, apesar de a rede hidrográfica ser volumosa, né? Apresenta uns rios aí mais apropriados e mais utilizados para o meio de transporte hidroviário, tá? Barcos, embarcações, aqui, ok? Bom, vamos para a próxima página, 22. A gente vai ver as unidades de relevo. Bom, as unidades de relevo. Bom, essa classificação aí de unidades de relevo foi proposta por Jurandir Ross, né, o estudioso aí, que ele colocou as principais classes de relevo, né, do Brasil, né? Ele classificou em 3 unidades, que são planaltos, em laranja escuro, depressões, em laranjas, né, claros, e planícies em amarelo. Vocês vão ver que a maior parte do território brasileiro são formados por planaltos, né? E somam o total que ele criou 28 unidades, 28, sendo que cada uma tem 11. Quer dizer, planalto e depressão, né? Você vai ter 11 planaltos, aqui você vai ter 11 depressões e aqui você vai ter 6 planícies, ok? Então, o lugar onde você vive, por exemplo, está localizado em que unidade de relevo? Bom, se a gente mora aqui o litorânea, região litorânea, você vai ter aqui o 7 ou 28, professora? Bom, eu diria que nós estamos no 28, tá? Embora a maior parte da Bahia se encontra no 7, que é Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, né? O 7 aqui, ó, você tá vendo? O 7 e o 7. Bom, e o 28, que seria uma planície,
abriga as áreas, né, litorâneas, né, planícies e tabuleiros litorâneas. Bom, e o que são planaltos, depressões e planícies? Não, os planaltos, eles são relevos com altitudes variáveis, né? Pode ser chapada, morro, colinas, serras, né? Eles sofreram desgaste em consequência de agentes externos, então água, chuva, rio, né? Todo esse desgaste sobre esse planalto pode tornar a virar um outro relevo, exemplos das depressões. Tá? Aqui, como exemplo, a gente vai ter o número 7. O número 7 aqui, a gente tem a Chapada Diamantina, que fica na Bahia, não é isso? No número 7. E chapadas, por exemplo, chapadas, tem outros tipos de planaltos de chapadas, né? Como a Bacia do Paraná, do Parnaíba. Vocês vão olhando aí, existem diversos, né? Muitos variados tipos de relevos de planalto. E depressões seriam o quê? São terrenos mais rebaixados em relação ao entorno, devido ao processo de desgastes. Então, a gente vai ter aí uma depressão relativamente, né, plana, né? E são situadas em um nível mais baixo que o terreno normal, né? No caso, que fica acima do nível do mar. Bom, então essas formas de relevo se originam de desgastes do planalto. Aqui a gente vai ter a sertaneja do São Francisco. Aqui, ó, depressão sertaneja do São Francisco. Opa, cadê o lápis? Depressão sertaneja do Rio São Francisco, número 19. Que outra depressão a gente tem? Depressão do Tocantins, 20. Aqui, né? Depressão do Araguaia, 15. Aqui. Bom, então cada um desses está enumerado e aqui a denominação, ok? E a planície são terrenos relativamente formados por deposição de sedimentos. Então toda essa área aqui, ó, litorânea, ela foi formada por acúmulos, né, de sedimentos que normalmente tem a origem fluvial, marinha ou lacustre. Então aqui origem fluvial. Aqui, origem marinha e lacustre, tá bom, gente? Resultado de acúmulo de rios transportados, né? Transportados pelos rios. Vamos para a próxima. Virando a página aí, vamos para a página 24, a gente vai ver as bacias hidrográficas e os rios brasileiros, né? O Brasil possui a maior rede fluvial do mundo. Milhões de brasileiros dependem dos rios para sobreviver, né? Como irrigar, atividades agrícolas, a pesca, a produção de energia elétrica, a navegação, o abastecimento residencial, comercial e industrial, né? Em função disso, as variações do relevo, eles drenam, alguns rios drenam para si todo o curso d'água. Então, principalmente aqui nesse mapa de bacias e regiões hidrográficas, você vai ter aqui a bacia amazônica, que é a bacia que abrange 45% do território brasileiro, né? A maior. A gente vai ter a do Tocantins, Araguaia, Paraguai, Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, São Francisco, Paraíba, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental. No total são 9 bacias. E a bacia é o conjunto de rios, né, onde vai ter a influência dos seus afluentes, córregos, alimentando o seu rio principal, né? Ok, gente? Aqui do lado tem a característica de cada uma dessas regiões hidrográficas brasileiras. Eu vou ler só uma, tá? Para não tomar muito tempo. Vamos ler a bacia hidrográfica do Amazonas. Leia essa também, que é muito importante. Leiam todas, né? Essa aqui também é muito importante para o Nordeste, região do Nordeste, do São Francisco. Bom, abrangendo 45% do território brasileiro e partes de outros 8 países sul-americanos, a região hidrográfica amazônica é composta da maior bacia hidrográfica do planeta. Seu principal rio é o Amazonas. Os rios dessa região
dessa região são bastante utilizados para navegação e o nível de suas águas sobe durante os meses mais chuvosos, alagando áreas de várzea. As cheias influenciam fortemente a vida da população que vive nessa área, pratica a criação de animais ou cultiva plantios próximos à margem. Então tá aí já a bacia hidrográfica do São Francisco, né? Você vai ter aí o principal rio, né, que é o São Francisco, na região localizada semiárida do Nordeste. E nos trechos mais planos, o São Francisco é utilizado para transporte de cargas e de passageiros, né? Agora há várias usinas hidrelétricas aqui, como a de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó e Luiz Gonzaga, que fornecem energia para a região nordeste do país. Ok, gente? Aí vai ter também a questão do projeto de transposição do Rio São Francisco, né? Inaugurado aí em alguns trechos dos semiáridos. Foi uma construção de 470 quilômetros de canais para levar, né, águas às regiões mais secas do semiárido, ok, gente? Que aí compreende estado do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ok, vamos para climas. Vamos para os climas do Brasil. E já vamos associar as vegetações, ok? Aqui a gente vai ter 6 climas diferentes. A parte vermelha é o clima equatorial. A laranja, o clima tropical, o clima mais central do Brasil. A parte amarela, aqui vamos ter tropical semiárido, tropical litorâneo, toda essa área aqui, e aqui subtropical. Observe que esse clima subtropical está abaixo do trópico de Capricórnio, né? E como a gente já viu aí na outra unidade, faz parte aí da zona temperada.